Que a paz de Cristo e a intercessão dos santos envolvam o seu coração neste momento. Em nome do canal Diário dos Santos, eu acolho você com carinho neste episódio especial. Que enquanto você escuta esta história, uma bênção alcance também a sua casa, sua família e tudo aquilo que hoje preocupa o seu coração. Aqui nós não falamos apenas de biografia, falamos de almas que marcaram a história e continuam, de algum modo, caminhando ao lado de quem crê. Hoje nós vamos entrar nos mistérios de um homem que, para muita gente do Nordeste, não é apenas um nome nos livros, mas uma presença viva na memória do povo, Frei Damião. Há quem o chame de santo do sertão, há quem o veja como um missionário duríssimo, que não tinha medo de falar de inferno, pecado e condenação eterna. E é justamente aqui que está a informação mais importante deste vídeo. Para entender Frei Damião, você precisa aceitar que ele é feito de contraste. Ao mesmo tempo em que consolava, ele assustava. Enquanto muitos juram que receberam milagres por sua intercessão, outros recordam sermões tão severos que faziam a igreja inteira tremer em silêncio. Ele é, ao mesmo tempo, devoção e medo, ternura escondida em uma casca rígida, um homem que parecia ter saído da Idade Média, mas pisou o chão quente do sertão brasileiro no século XX. Se você sente no coração vontade de continuar conhecendo histórias profundas como essa, já aproveita agora, antes que se esqueça. Verifica se você está inscrito aqui no Diário dos Santos e deixe o seu like neste vídeo. Esse gesto simples mostra para a plataforma que esses conteúdos de fé têm valor para você e ajuda essa mensagem a chegar a mais pessoas que talvez estejam precisando de um pouco de esperança hoje. Frei Damião nasceu bem longe da caatinga, das novenas, das procissões e dos terços rezados à luz de lamparina. Seu nome de batismo era Pio Gianotti, um menino italiano nascido em 5 de novembro de 1898, na pequena cidade de Busano, na região da Toscana. Cresceu em uma família simples, mas profundamente marcada pela fé. Aqueles lares em que o crucifixo na parede não é enfeite, é ponto de encontro da família, onde as decisões mais difíceis são tomadas olhando para Cristo. Desde cedo, Pio parecia carregar uma seriedade diferente. Enquanto outras crianças corriam pelas ruas, ele se encantava com o silêncio das igrejas, com o cheiro do incenso, com a figura dos frades capuchinhos de hábito marrom e pés descalços. Ainda jovem, decidiu entregar a vida a Deus e entrou para a ordem dos frades menores capuchinhos. Ali recebeu o nome que o Brasil aprenderia a pronunciar com respeito e, às vezes, com temor, Frei Damião. O nome não foi escolhido por acaso, foi homenagem a São Damião, mártir da Igreja. É como se a própria vocação anunciasse: esse homem não veio para pregar um evangelho água com açúcar. Ele seria exigente consigo mesmo e com o povo. A Europa em que ele se formou religioso era marcada pela dor da Primeira Guerra Mundial. Famílias destruídas, cidades em ruínas, jovens mutilados. Frei Damião viu de perto o sofrimento humano e aprendeu que a vida é curta demais para ser vivida de qualquer jeito. Essa experiência dura ajudou a moldar sua visão austera. Ele acreditava que brincar com o pecado era brincar com fogo. Por isso, mais tarde, no Nordeste, suas palavras soariam como trovões em tempo de seca, diretas, sem rodeios, cheias de imagens de céu e inferno, salvação e condenação. Ordenado sacerdote em 1923, ele poderia ter seguido uma vida mais tranquila na Itália, servindo em paróquias organizadas, com estruturas melhores. Mas em seu coração começou a nascer um chamado para ir mais longe. A igreja precisava de missionários dispostos a abandonar tudo para levar a fé a lugares onde quase não se via um padre. Assim apareceu o convite para o Brasil. Em 1931, ele desembarca em Recife, Pernambuco, sem imaginar que aquelas terras estranhas, tão diferentes de sua Toscana natal, se tornariam o palco definitivo de sua missão. Ele nunca mais voltaria para casa. Sua pátria, a partir dali, seria o Brasil sofrido, calorento, contraditório e profundamente religioso. Quando chegou ao Nordeste, encontrou um cenário duro, secas periódicas, fome, coronéis mandando e desmandando nas cidades pequenas, trabalhadores explorados, crianças descalças correndo pela poeira. Ao mesmo tempo, descobriu um povo de fé simples, capaz de caminhar quilômetros apenas para participar de uma missa ou de uma procissão. Era como se aquele chão rachado pela falta de chuva escondesse um rio subterrâneo de religiosidade. E foi nesse solo que Frei Damião fincou os pés. Ele não construiria uma comunidade própria, como outros líderes religiosos. Seu caminho seria outro: ser missionário itinerante, homem da estrada, pregador de cidade em cidade, de vila em vila, dormindo em casas simples, conventos improvisados, quartos emprestados, vivendo quase sempre com o mínimo. À medida que sua figura foi se tornando conhecida, algo curioso aconteceu. A notícia de que Frei Damião vem aí começava a agitar povoados inteiros. Gente simples parava o que estava fazendo para organizar a igreja, enfeitar as ruas,
preparar o coração. A chegada dele não era um evento pequeno, era quase como um terremoto espiritual. Porque onde Frei Damião passava, confortava, mas também mexia em feridas profundas, pedia mudança de vida, exigia confissão, reparação, penitência. Antes de seguir para os detalhes das missões, das lendas e dos milagres atribuídos a ele, eu quero te pedir uma coisa bem especial. Se essa história já está despertando algo em você, escreve aqui nos comentários de que cidade ou estado você está assistindo e se na sua região existe alguma devoção a Frei Damião ou algum outro santo do Nordeste. Quando você comenta e compartilha essas memórias, você não só fortalece a nossa comunidade de fé, como ajuda este vídeo a ser recomendado para mais pessoas que talvez nunca tenham ouvido falar de Frei Damião, mas precisam conhecer esse testemunho de coragem e radicalidade. Para entender quem foi Frei Damião, a gente precisa imaginar o Nordeste em que ele pisou quando chegou ao Brasil. Não era o Nordeste dos cartões postais, mas o da seca dura, da fome, das casas de taipa perdidas no meio da caatinga, do povo caminhando léguas atrás de um pouco de água. Era o Nordeste em que uma simples visita de um padre mudava o ritmo de uma cidade inteira, porque muitas comunidades passavam meses, às vezes anos, sem ver um sacerdote. Nesse cenário de dor e resistência, a fé não era um detalhe, era o que segurava o povo em pé. Entre a terra rachada e o céu que parecia demorar para mandar chuva, surgia um tipo de religiosidade muito própria. Promessas, romarias, rezas em família, bênçãos na porta de casa, devoção aos santos que pareciam entender o sofrimento do sertanejo melhor do que qualquer autoridade distante. É nesse ambiente que Frei Damião começa sua missão. A Igreja Católica vivia um momento delicado. De um lado, o avanço do protestantismo, trazendo uma linguagem nova, mais simples, mais direta. De outro, o espiritismo ganhando espaço, oferecendo conforto para quem sofria lutos profundos. E ainda as religiões de matriz africana, presentes há séculos, mesmo sob perseguição. A Igreja sabia que, se quisesse continuar perto do povo, precisava de missionários que não tivessem medo da poeira da estrada, do sol na cabeça, da cama improvisada. Precisava de alguém que aceitasse o cansaço, a distância, as estradas ruins, mas que, mesmo assim, chegasse até o último povoado e dissesse, com a voz firme: Deus não esqueceu vocês. Frei Damião se encaixou nesse papel como uma luva. Ele não veio para ser um padre de sacristia, cercado de conforto. Veio para ser missionário popular, homem do povo, pregador que falava alto nos púlpitos, nas praças, nas feiras, onde quer que o povo se juntasse para ouvir. Enquanto o Brasil via governos caindo, ditaduras, redemocratizações, mudanças políticas e urbanas, o sertão continuava com uma lógica própria, marcada pelo coronelismo, pela falta de estrutura básica, pela dependência de figuras fortes. O patrão da terra, o padre da paróquia, o líder religioso que dava algum norte para a alma daquele povo. E, aos poucos, Frei Damião começou a ocupar esse lugar na imaginação nordestina. Ele não fundou uma cidade, como Antônio Conselheiro, não se envolveu em grandes movimentos messiânicos, como outros líderes do sertão. Mas, onde chegava, deixava uma marca. Sua figura franzina, o hábito marrom dos capuchinhos, a barba longa, o sotaque carregado de quem nunca deixou de ser italiano, tudo isso tornava inconfundível. As pessoas olhavam para ele e não viam um padre qualquer. Viam alguém que parecia ter saído de um outro tempo, carregando nas costas um pedaço da tradição mais antiga da Igreja. Era como se um pregador medieval tivesse atravessado os séculos para falar com gente simples, em vilas de barro e pedra. As missões populares que ele realizava eram verdadeiros acontecimentos. Primeiro, a notícia corria: Frei Damião vem aí. Depois, a organização, sinos tocando, bandeiras erguidas, altares improvisados, confessionários montados. Gente vindo de longe, a pé, de animal, em caminhão, trazendo cadeira de casa para garantir um lugar na igreja lotada. As pregações, muitas vezes, aconteciam ao ar livre, em praças onde mal cabia tanta gente. E ali ele falava de pecado, de inferno, de céu, de purgatório, de salvação, sem suavizar demais as palavras. Sua voz mansa, mas firme, descrevia o inferno com imagens fortes, falava das consequências do pecado, chamava a confissão, a mudança de vida, a penitência. Para alguns, esse jeito duro parecia exagerado. Para outros, era justamente essa força que acordava consciências adormecidas. Em um tempo e em um lugar onde quase ninguém tinha acesso a estudos, livros ou formação teológica, os sermões de Frei Damião eram, para muitos, o único momento de confronto sério com a própria consciência. Havia quem saísse tremendo de medo do inferno, é verdade, mas também havia quem saísse em lágrimas, aliviado depois de uma confissão guardada por anos, sentindo que tinha, enfim, recomeçado a vida.
É por isso que, até hoje, quando se fala nele, muita gente lembra com carinho daquele frade que não passava a mão na cabeça, mas que apontava com clareza o caminho da conversão. A Igreja oficial via tudo isso com interesse e cuidado. De um lado, Frei Damião ajudava a manter a fé do povo ligada à doutrina católica, num tempo de disputas religiosas e transformações sociais. De outro, seu estilo duro também gerava debates entre padres, bispos, estudiosos, sobretudo depois de sua morte, quando seu legado passou a ser analisado com mais distância. Ele era, ao mesmo tempo, um filho obediente da Igreja e uma figura polêmica do ponto de vista pastoral. Mas, para o povo simples, aquela discussão teórica importava pouco. O que interessava é que ele aparecia, pregava, confessava, batizava, casava, aconselhava e depois ia embora, deixando uma mistura de respeito, medo santo e saudade. Em muitas cidades, sua presença caminhava ao lado dos interesses políticos locais. Prefeitos, coronéis e autoridades sabiam que o missionário que juntava milhares de pessoas em uma praça era também uma força de influência. Em alguns lugares, havia tentativas de usar as missões para reforçar poderes humanos. Mas Frei Damião, mesmo circulando nesse ambiente, procurava manter certa distância dos acordos e jogos de bastidores. Seu foco era o espiritual. Ele não era um aliado de partido, era um aliado do altar. Falava para ricos e pobres com a mesma seriedade, lembrando a todos que, diante de Deus, a conta não se faz com bens materiais, mas com a vida vivida. Se você já ouviu sua avó, seus pais ou alguém mais velho contar alguma história de missão de Frei Damião na sua região, aproveita e escreve aqui nos comentários o que você sabe. Talvez seja uma lembrança simples, um relato ouvido na infância, uma frase que alguém da sua família repetia. Quando você partilha essa memória, você ajuda a manter viva uma parte importante da nossa história de fé. E, já que estamos falando de memória e continuidade, aproveita para olhar aí embaixo se o botão inscrever-se está mesmo ativo para você. Muita gente acompanha os vídeos, volta sempre, reza junto, mas ainda não percebeu que não está inscrita no Diário dos Santos. Se esse for o seu caso, clica para se inscrever e ativa o sininho, assim você não perde os próximos episódios sobre a vida dos santos e grandes missionários da nossa igreja. As missões populares de Frei Damião eram um espetáculo de fé que marcava profundamente a memória de quem participava. Quando se anunciava que ele viria, a cidade inteira entrava em outro ritmo. As pessoas acordavam mais cedo, arrumavam as melhores roupas, as famílias combinavam de ir juntas. Gente de povoados distantes se organizava para viajar, às vezes em caminhões pau de arara, às vezes em carroças, muitas vezes a pé, só para ouvir aquele frade magro, de sotaque estrangeiro, falar de Deus como se o mundo estivesse por um fio. As igrejas não davam conta do povo. Quando o espaço sagrado se tornava pequeno demais, levavam o altar para fora, armavam um palanque simples na praça, e o sertão inteiro virava uma grande catedral a céu aberto. O ritual das missões seguia um certo ritmo. Primeiro, a chegada, sinos tocando, bandeiras tremulando, crianças curiosas, idosos com terços nas mãos, mulheres com véu ou lenço na cabeça, homens em silêncio respeitoso. Frei Damião vinha geralmente em silêncio, recolhido, com um olhar sério. Seu modo de caminhar não era de quem buscava aplausos, mas de quem carregava um peso santo nos ombros. Depois vinham os dias de pregação intensa. De manhã, confissões intermináveis. À tarde, catequese, encontros, bênçãos. À noite, os grandes sermões, aqueles que faziam a alma estremecer. No púlpito, ele se transformava. A voz, que no dia a dia era baixa e mansa, ganhava força. Ele falava do pecado com palavras duras, descrevia o inferno com imagens tão vivas que muita gente dizia sentir medo de dormir naquela noite. Relatos contam que ele falava do fogo eterno, das almas que se afastam de Deus, dos perigos de receber a comunhão em pecado mortal, da necessidade de confissão sincera, sem esconder nada. Para alguns, isso parecia exagero, linguagem de outro século. Mas, para muitos, era exatamente o que o coração precisava. Alguém que dissesse, sem rodeios, que a vida não pode ser brincadeira, que existe céu e existe inferno, e que nossas escolhas têm peso eterno. Não por acaso, ele ganhou o apelido de missionário do inferno. Muita gente comentava, ele fala pouco do céu, mas do inferno, ele sabe falar. Isso gerava reações misturadas. Havia quem se incomodasse, achando que a fé deveria ser anunciada mais pela ternura do amor de Deus do que pelo medo da condenação. Mas havia também quem dissesse que, se não fosse aquela pregação forte, nunca teria criado coragem de mudar de vida. Frei Damião acreditava, com a mentalidade do seu tempo, que o temor de Deus podia ser a porta de entrada para a conversão, especialmente para quem vivia em ambientes onde o pecado era tratado com normalidade.
Muitas histórias nasceram nesses dias de missão. Algumas, comprováveis, outras, envoltas em mistério, transmitidas de boca em boca. Uma das lendas mais repetidas conta que, em certa cidade, ao falar do inferno, chamas teriam sido vistas próximas ao altar, assustando o povo. Alguns juram que viram, outros dizem que é exagero. O fato é que episódios como esse ajudaram a criar, em torno de Frei Damião, uma atmosfera de temor sagrado. As pessoas saíam da missão dizendo, ou a gente muda, ou não sei onde isso vai dar. Então vinham as longas filas de confissão. Homens que nunca tinham se confessado na vida, mulheres carregando culpas antigas, jovens inquietos, todos esperando o momento de se ajoelhar ao pé daquele frade para, pela primeira vez, falar em voz alta o que guardavam na consciência há anos. Muitos diziam que bastava sentir a mão de Frei Damião sobre a cabeça, enquanto ele dava a absolvição, para perceber um peso se desprendendo do coração. Ele tinha gestos simples, um sinal da cruz na testa da pessoa, uma palavra curta, um olhar firme, às vezes um conselho que parecia cortar fundo, mas que era lembrado para sempre. Gerações inteiras aprenderam, com ele, a respeitar o sacramento da confissão. E, se por um lado, hoje se discute muito o excesso de rigor de certos discursos, por outro, é impossível negar que, para aquela realidade, ele ajudou muita gente a reencontrar o caminho de Deus em meio ao caos moral e espiritual das pequenas comunidades esquecidas. As missões não eram só medo, embora o medo fizesse parte. Havia também momentos de ternura, de consolo, de cura interior. Frei Damião ouvia histórias de famílias destruídas, vícios profundos, traições, violências. Ele não tinha fórmulas mágicas, mas oferecia o que sabia oferecer: o perdão de Deus, a exigência de mudança, a certeza de que, por pior que tivesse sido passado, ainda havia tempo de recomeçar. Muitas pessoas testemunharam, depois, que seus casamentos foram restaurados a partir de uma missão, que deixaram vícios, que voltaram à igreja ou recuperaram a vontade de rezar depois de ouvir aquelas palavras firmes e diretas. Uma coisa é certa, ninguém ficava indiferente. Ou se amava Frei Damião com devoção profunda, ou se tinha medo dele. Mas, de uma forma ou de outra, sua figura marcava cidades por onde passava. Tanto que, anos e anos depois, ainda há quem conte as histórias das missões como se tivessem acontecido ontem. Nas conversas de calçada, nas cozinhas simples, nos bancos das igrejas, o nome dele continua circulando como de alguém que mexeu fundo na alma do povo. Se, enquanto ouvia esta parte, você lembrou de alguma história de missão, de alguma frase de Frei Damião que já ouviu, ou até de algum outro missionário que marcou sua cidade, escreve aqui nos comentários. Essas memórias que você traz ajudam a costurar a história da nossa fé popular e dão ainda mais vida ao Diário dos Santos. E, se esse conteúdo está tocando você, não tenha vergonha de compartilhar com alguém da sua família, talvez aquela pessoa mais velha que vive falando de Frei Damião, ou alguém mais jovem que nunca ouviu falar nele. Assim, a história e o exemplo desses missionários não se perdem. Ao longo dos anos, a fama de Frei Damião cresceu não só pelas palavras que ele pregava, mas pelas histórias que passaram a ser contadas sobre o que acontecia onde ele chegava. Em muitos lugares, o povo começou a dizer que ele não era apenas um pregador, mas um santo vivo caminhando na terra. E aqui entram os relatos que misturam fé, dor, necessidade e mistério. Muita gente afirmava que, ao encostar na batina dele, sentia uma força diferente, uma paz que há muito tempo não encontrava. Há casos de pessoas que, depois de anos de sofrimento, diziam ter deixado para trás dores crônicas, vícios, medos profundos, justamente após uma missão em que tinham sido abençoadas por ele. Outros contavam que, em tempos de seca, após as orações de Frei Damião, nuvens começaram a se formar e a chuva caiu sobre a terra rachada. A igreja, prudente como costuma ser, nunca reconheceu oficialmente milagres de Frei Damião em vida. Mas o coração do povo não espera documento ou decreto para acreditar. Para quem viu uma mãe desesperada voltar para casa sorrindo, um doente levantar da cama depois de uma confissão, ou um vilarejo inteiro se ajoelhar sob um céu que finalmente mandava chuva, aquilo era milagre, sim. E isso alimentou ainda mais a devoção popular. O nome dele começou a aparecer em promessas, terços, novenas caseiras. Muita gente guardava pedaços de tecido que teriam tocado sua roupa, santinhos com sua imagem, recortes de jornal. O povo nordestino, acostumado a sofrer, via nele alguém que conhecia a dor, mas apontava para uma esperança que não era ilusória, a esperança de que Deus continua agindo na história, mesmo quando tudo parece perdido. Outra parte importante da personalidade de Frei Damião, porém, é mais polêmica. Ele era um homem do seu tempo, formado numa igreja muito marcada por uma visão rígida, pouco aberta ao diálogo com outras tradições religiosas. Por isso, ele se posicionava com dureza contra protestantes, espíritas e religiões afro-brasileiras.
Em seus sermões, defendia a fé católica com firmeza, mas também atacava práticas e crenças que considerava perigosas para a alma. Isso, em muitos lugares, criou conflitos, separações, discussões acaloradas. Famílias divididas entre tradições diferentes sentiam o peso das palavras dele. Aquilo que, de um lado, fortalecia a identidade católica do povo, de outro lado deixava feridas abertas em quem se sentia julgado, excluído ou diminuído. Com o passar do tempo, sobretudo depois da sua morte, estudiosos começaram a olhar para essa postura com mais distância e crítica. Muitos apontam que, hoje, a Igreja busca mais diálogo, mais escuta, mais respeito ao diferente, sem perder a fidelidade ao Evangelho. Em comparação com isso, Frei Damião parece duro demais. Mas, para entender esse ponto, é preciso lembrar que ele carregava em si a mentalidade de uma igreja que vinha de muitos séculos de confronto direto com outras correntes religiosas. Ele não era um teólogo de gabinete, era um missionário formado na cultura da batalha espiritual, em que o mundo era visto com frequência como um grande campo de luta entre verdade e erro, entre igreja e ameaça externa. Isso não apaga as dificuldades que essa postura gerou, mas ajuda a explicar de onde ela vinha. Apesar disso, mesmo entre os que criticam sua rigidez, há um certo reconhecimento de que ele foi íntegro no que acreditava. Frei Damião não fazia pose, ele era do jeito que pregava. Sua vida era marcada por penitência, oração, simplicidade. Dormia pouco, comia pouco, exigia pouco para si. Isso, para o povo, fazia muita diferença. Ver alguém que pregava sobre sacrifício e, ao mesmo tempo, vivia uma vida sacrificada, dava peso às palavras dele. Mesmo quando discordavam, muitos respeitavam. Ele podia não ser um homem do diálogo como entendemos hoje, mas era um homem coerente, que não usava a fé como disfarce para conforto pessoal ou vaidade. E é justamente essa mistura que faz de Frei Damião uma figura tão complexa. De um lado, relatos de curas, libertações, chuvas inesperadas, demônios que teriam fugido diante de sua presença. De outro, pregações duríssimas, posicionamentos firmes contra outras religiões, uma linguagem que hoje parece pesada demais. Talvez por isso ele tenha ficado tão gravado no imaginário do Nordeste, porque sua figura carrega a marca do exagero, do extremo, tanto na devoção quanto na crítica. Ele não foi uma personagem morna, foi alguém que incendiou consciências, para o bem e, às vezes, para o incômodo. Se, ouvindo tudo isso, você se percebe dividido entre admiração e questionamento, saiba que isso é normal. Santos e missionários de verdade quase nunca são personagens lisos, sem arestas. Eles refletem o tempo em que viveram, com suas luzes e sombras. O que permanece, no caso de Frei Damião, é o fato de que ele entregou quase 100 anos de vida a uma missão que o consumiu por inteiro. Quem o viu em uma cadeira de rodas, já idoso, ainda pregando e ouvindo confissões, entende um pouco o que isso significa. Como alguém tão frágil ainda atraía tanta gente? Talvez seja esse um dos seus maiores milagres, ter permanecido fiel à missão até o último suspiro. Agora eu queria muito ouvir você. Quando olha para essa história, seu coração pende mais para o lado do santo do povo ou do pregador severo? Você já conhecia algo de Frei Damião ou está descobrindo agora? Escreve aqui nos comentários como você percebe essa figura, com mais admiração, com mais dúvidas ou com um pouco dos dois. Esse espaço de conversa ajuda a gente a crescer juntos na fé, com maturidade e respeito. E, se você conhece alguém do Nordeste ou devoto de santos populares, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Talvez ela tenha histórias que você nunca ouviu e que podem até complementar o que contamos aqui. Nos últimos anos de vida, o corpo de Frei Damião começou a cobrar o preço de décadas de estrada, calor, viagens, cansaço e renúncia. Ele já não tinha a mesma força para caminhar longas distâncias, subir escadas, enfrentar horas em pé nos púlpitos improvisados. A idade avançava, as doenças iam se acumulando, problemas respiratórios, circulatórios, dores constantes. Mesmo assim, ele resistia. Muitas vezes, era visto sendo levado em cadeira de rodas até o altar, ou apoiado em braços caridosos, mas com o olhar firme e a vontade intacta de continuar pregando. Era como se, dentro daquele corpo frágil, ainda houvesse um fogo antigo queimando, insistindo em dizer ao povo mais uma vez: converta-se, confesse, mude de vida enquanto há tempo. As missões já não tinham mais o mesmo ritmo de antes, mas ainda atraíam multidões. Havia algo comovente em ver aquele frade de quase 100 anos, debilitado, mas insistindo em sua missão. Para o povo, sua simples presença já era uma pregação silenciosa sobre fidelidade e perseverança. Muitos fiéis diziam que só de olhar para ele, ali, inclinado, respirando com dificuldade, mas abençoando e atendendo confissões, já sentiam vontade de levar a fé mais a sério.
Era como se a própria vida dele fosse um sermão vivo, pregando sem palavras sobre o valor de se gastar por inteiro por algo em que se acredita. Na década de 1990, a saúde de Frei Damião se agravou ainda mais. Ele passou a ser internado com frequência, precisava de cuidados constantes, mas, sempre que possível, voltava a ter contato com o povo, nem que fossem breves aparições. Para muitos, era como visitar um parente muito idoso, de quem não se quer afastar enquanto ainda respira. As pessoas se aproximavam com lágrimas nos olhos, tocavam sua mão, pediam bênçãos, deixavam bilhetes com pedidos de oração. Mesmo fraco, ele continuava fazendo o que sempre fizera. Levantava a mão, traçava o sinal da cruz, murmurava orações, oferecia a Deus o próprio sofrimento. Em 1997, a sua fragilidade chegou a um ponto decisivo. Frei Damião foi internado no Hospital Português, em Recife. As notícias correram rápido. Em muitas cidades do Nordeste, terços foram organizados, missas foram celebradas, promessas foram feitas. O povo sabia que aquele tempo era delicado. Era como se um ciclo estivesse se fechando. O Brasil acompanhava com atenção, mas o Nordeste, especialmente, sentia no fundo da alma que estava prestes a se despedir de alguém que já fazia parte da própria identidade do povo. No dia 31 de maio de 1997, aos 98 anos, Frei Damião faleceu. A comoção foi imediata. Multidões se reuniram para acompanhar o velório e o enterro. As imagens da época mostram uma verdadeira romaria em torno de seu corpo. Gente chorando, rezando, agradecendo. Muitos tocavam seu caixão como quem se despede de um santo. Não era apenas a morte de um frade idoso, era, para o povo, a despedida de alguém que, por quase todo o século XX, tinha sido voz de Deus no meio da pobreza, da seca, do abandono. As ruas se encheram, as igrejas ficaram lotadas, e o nome de Frei Damião ecoou com ainda mais força, como se a morte tivesse ampliado a sua presença em vez de encerrá-la. Seu corpo foi sepultado em Recife, e rapidamente seu túmulo se tornou lugar de peregrinação. Até hoje, milhares de fiéis o visitam todos os anos. Gente que vai agradecer graças alcançadas, pedir ajuda para problemas de família, situações de doença, angústias que ninguém mais parece entender. O túmulo de Frei Damião se transformou em um ponto de encontro entre o Nordeste sofredor e a esperança de que Deus continua ouvindo o clamor dos pequenos. Velas, flores, terços, cartas, fotografias se acumulam. Ali, no silêncio daquele lugar, muitas pessoas rezam com a certeza íntima de que ele continua, de alguma forma, intercedendo por elas diante de Deus. A partir de sua morte, começou também o movimento mais oficial pela sua santificação. O processo de reconhecimento de suas virtudes, seus escritos, seus testemunhos foi sendo estudado. A Igreja, com seu passo lento e prudente, analisa cada detalhe. Mas, enquanto isso, na prática, o coração do povo já fez seu próprio veredito. Para muitos nordestinos, Frei Damião é santo de casa, intercessor fiel, amigo do céu. A teologia oficial ainda discute, mas o rosário nas mãos do povo simples já o chama de Santo Frei Damião. E é essa tensão, entre o que é reconhecido oficialmente e o que nasce da fé popular, que mantém viva a chama da devoção. Sua memória permanece viva não só nos livros e nos processos, mas na cultura do Nordeste, em canções, cordéis, romarias, imagens em paredes de casas simples, quadros em salas de estar, terços que trazem sua foto. Nas conversas de varanda, ainda se contam histórias de missões, de confissões antigas, de palavras fortes que mudaram destinos. E, em meio a isso tudo, permanece a pergunta: o que fazemos nós com o legado de um homem que deu a vida inteira para que o povo voltasse o coração para Deus, mesmo que, às vezes, por meio do medo e da dureza? Se, ao ouvir esta parte, você sentiu uma vontade de agradecer por algum missionário, padre, freira ou leigo que tenha marcado a sua vida de fé, aproveita e escreve aqui nos comentários o nome dessa pessoa. Pode ser Frei Damião, se ele já fez parte da sua história, ou alguém da sua comunidade que te ajudou a se aproximar de Deus. Quando você dá esse nome ao mundo, você também participa de um gesto de gratidão que agrada profundamente ao coração de Deus. E, se achar que este vídeo pode consolar alguém que perdeu recentemente um missionário, um padre querido, compartilha com essa pessoa. Às vezes, ouvir a história de quem terminou a vida fiel à missão reacende em nós o desejo de também permanecer firmes, custe o que custar.